Oi pessoal, nós vamos estar trabalhando junto com vocês agora a metodologia da pesquisa científica, é a SMD 102, né? 0102, e eu pensei para lá e para cá e disse assim, bom, o nome da disciplina é Metodologia da Pesquisa Científica, entretanto, vejam só aqui, metodologia é uma coisa, tá certo? Ela tem um significado, não é? E efetivamente, quando você vai olhar a ementa dela, que é isso que está aparecendo aí para vocês, o nosso objetivo oficial é trabalhar a preparação para a elaboração do projeto final. Então, a nossa disciplina ela está profundamente vinculada à ideia do projeto final. Ou seja, o projeto daquilo que vocês vão apresentar no que seria o TCC de vocês, tá certo? Essa é a ideia dessa disciplina. Então ela vai casar muito com aquilo que vocês vão fazer na sequência, né? Com aquilo que vocês vão apresentar no TCC com os orientadores de vocês. A minha defesa de tese é de que as metodologias elas deveriam ser desde o início, vamos dizer assim, com os orientadores, para não correr o risco de eu estar trabalhando com vocês determinadas linhas metodológicas, determinadas formas de pensar, e o orientador trabalhar outra coisa, né? Então a ideia era essa, era fazer vocês trabalharem com o orientador. Mas enfim, isso ainda não foi possível de acontecer, né? Então o nosso trabalho vai ser esse projeto final, vai ser estudar como é que se compõe esse projeto final, não é? E o foco dela é efetivamente, então, depois de feito o projeto, culminar, vamos dizer assim, no TCC de vocês. Tá? Então, eu vou tentar colocar para vocês o que é necessário estar num projeto. Isso, se a gente conseguir, vai ser interessante, porque você saber fazer um projeto de pesquisa, tá? Não é apenas só para o TCC, tá? O projeto de pesquisa ele vai servir depois para mestrado, vai servir para tese de doutorado, um projeto pode servir para uma especialização, um projeto pode servir para vocês tentarem vender uma ideia para um determinado financiador. Então o projeto ele tem um eixo principal, uma forma básica de se trabalhar ele, mas ele possibilita isso, né? Ele possibilita que vocês possam mostrar, fazer uma maneira de vocês descreverem a ideia de vocês. E tudo isso vai ter a ver com o tamanho desse projeto, né? Eu já tive casos nos meus trabalhos onde pediram um projeto, não era um projeto de pesquisa, era um projeto de realização de uma determinada atividade, e aí, Robson, faça aí para nós um projeto para ver se isso pode ser aprovado, né? Então eu já sabia como fazer projetos de pesquisa, daí para fazer um outro tipo de projeto fica mais tranquilo, né? Que nem você aprende a tocar um instrumento aqui e aí você consegue se virar para tocar outro instrumento. E eu quero começar com vocês passando uma dica que é, para mim, assim, de suma importância. A dica é a seguinte: metodologia da pesquisa científica, eu já começo por aqui, tá certo? Na minha cabeça o nome deveria vir sempre no plural, porque existem metodologias de pesquisa científica, tá certo? Então, não é uma única metodologia que é reconhecida, são inúmeras, assim, um chute de cabeça, assim, só as que eu conheço, que não são todas, mas não são todas mesmo. Eu me lembro de pelo menos aí umas 20, 30 ações metodológicas que são reconhecidas pelos meios acadêmicos, os meios universitários. Então existem inúmeras metodologias, tá? E essas metodologias elas são muito variadas. Então você usar no singular, né, metodologia da pesquisa científica, parece que tem uma metodologia, né? Não, existem inúmeras metodologias, tá? E essas metodologias elas são muito variadas. Então isso é uma das coisas que vocês precisam incorporar, não é desde agora, né? Existem diversas formas de ação metodológica, né? E todas reconhecidas academicamente. A melhor forma que eu tenho para mostrar para vocês como é que isso funciona
é o seguinte, tirem por base isso que eu vou falar para vocês aqui agora, é uma analogia, tá? Na ciência a gente diz que a analogia ela contém mais diferenças do que semelhanças, mas quando você faz uma analogia restrita é possível de você usar. Então a ideia dessa analogia que eu vou fazer agora, tá? Aqui é a seguinte, imagina que você está aqui, você é uma figura que toca um instrumento, de repente você toca violão, porque você é um artista do violão, tá certo? Mas, quando o fulano é um músico, não é? E ele toca numa orquestra, por exemplo, numa banda de rock, ou uma banda de forró, o que for, tá? Ele em geral, os músicos, eles, tá, tudo bem, eu toco violão, mas ele também sabe tocar cavaquinho, ele sabe tocar banjo, ele sabe tocar guitarra, ele sabe tocar baixo. Agora, ele também toca violão. E pode acontecer desse fulano escolher o violão como seu principal instrumento. Com as metodologias é a mesma coisa, tá? Existem inúmeras metodologias que eu vou chamar aqui de metodologia 1, metodologia 2, metodologia 3, metodologia 4, metodologia 5. E neste caso eu estou escolhendo me especializar na metodologia 5. Então é isso que eu estou falando, você vai escolher uma metodologia para você trabalhar. E as pessoas, elas não necessariamente elas precisam efetivamente dominar todas as metodologias, até porque é impossível, tá? Então vamos pegar aqui meu caso, né? O professor Robson, né? Aqui qual é a metodologia que você diria que ele já trabalhou? Bom, já trabalhei com análise documental, já trabalhei com ex post facto, eu já trabalhei com Likert, com pesquisa survey, eu já trabalhei com pesquisa etnográfica, etnometodológica, trabalhei com... Nossa, são 40 anos, né? Então já trabalhei com vários tipos de pesquisa, né? 40 anos de universidade, tá? Eu tenho mais de 60. Então, mas eu escolhi, nesses últimos 10, 12 anos, eu estou trabalhando com uma metodologia chamada análise textual discursiva, tá? Então ela tem um conjunto de procedimentos que caracterizam essa coisa chamada análise textual discursiva. Vou pegar, por exemplo, o professor X aqui. O professor X, ele trabalhou várias outras metodologias e tal, mas vamos supor que ele seja um especializado em trabalhar estudo de caso. Isso é uma metodologia. Não quer dizer que ele não saiba trabalhar outras metodologias, mas ele escolheu para se especializar no estudo de caso. Eu tenho uma colega que agora já deve estar aposentada, que deve ter se aposentou pela UFC, daí trabalhou um tempo na UES, não sei se ainda continua, mas enfim, ela é uma expert, né, publica livros, é uma pesquisadora de nível 1, né, na CAPES CNPq Brasil, e ela trabalha com pesquisa documental. O forte dela é a pesquisa documental. Isso quer dizer que ela só entende dessa pesquisa? Não, quer dizer que pesquisa documental é o instrumento que ela escolheu para tocar mais intensamente. É com esse instrumento que ela mergulha, vamos dizer assim, no meio acadêmico, né? Vocês ainda tem as possibilidades de trabalhar com métodos de pesquisa que vão envolver desenvolvimento de produtos, né? Desenvolvimento de softwares, de aplicativos, de histórias, são inúmeras metodologias. Então, espero já ter dito para vocês o suficiente para avançar e vocês concordarem comigo que, efetivamente, metodologia, assim como a palavra ética, né, outra que me incomoda, a gente fala ética, deveria falar sempre éticas, né, metodologias, né, ela é muito mais significativa no plural, tá certo?